Mulheres, esta mensagem pode salvar sua vida. Você sabia que a violência doméstica e o feminicídio são realidades que afetam milhares de mulheres todos os dias? Mas a boa notícia é que existe esperança, e muitas mulheres conseguiram dar a volta por cima, transformando dor em força. Neste vídeo, você vai conhecer histórias emocionantes de mulheres que sobreviveram e reconstruíram suas vidas. Se você está passando por uma situação difícil ou conhece alguém que está, este vídeo pode ser o primeiro passo para a mudança. Não fique em silêncio. Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo importante que pode fazer a diferença na sua vida e na vida de outras mulheres. Juntas, somos mais fortes. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo agora e ajude a espalhar a força da superação. E se você está em busca de apoio ou precisa de orientação, não hesite, você não está sozinha. Clique no link abaixo para saber mais. O primeiro passo para a liberdade. O primeiro passo para a liberdade é, muitas vezes, o mais difícil, pois envolve reconhecer algo que, para muitas, é quase impossível de admitir: a violência em um relacionamento. Para Maria Asterisco, o ciclo de abuso começou sutilmente. Era só uma palavra, um olhar, uma atitude que me fazia sentir inferior, ela lembra. Como muitos casos de feminicídio, a violência emocional precedeu os ataques físicos. Inicialmente, as palavras e atitudes do parceiro eram discretas, mas com o tempo, tornaram-se mais intensas. Maria nunca imaginou que aquelas pequenas demonstrações de controle se transformariam em algo tão perigoso. Na sociedade brasileira, muitas mulheres acreditam que a violência doméstica se manifesta apenas fisicamente. Mas o abuso psicológico, como o isolamento social, controle das finanças e humilhação constante, também são formas de violência que muitas vezes passam despercebidas até que se tornem insustentáveis. Foi esse abuso psicológico, junto com as ameaças veladas de que ela nunca seria capaz de viver sozinha, que fez Maria questionar sua própria sanidade. Eu achava que estava errada o tempo todo, diz ela, mas um dia, ao olhar no espelho, percebi que estava perdendo minha identidade. Foi nesse momento, quando Maria se olhou no espelho e viu a mulher que ela havia se tornado, uma sombra de si mesma, que ela percebeu que não poderia mais continuar vivendo daquela forma. Ela começou a procurar por sinais de abuso emocional e se deu conta de que aquilo não era apenas uma fase. A dor era constante, e o medo, insuportável. Ela começou a fazer pesquisas discretas na internet, onde encontrou histórias de mulheres que haviam passado pela mesma situação e, o mais importante, haviam superado. Foi aí que o despertar aconteceu: eu não sou a única. Eu posso sair disso. O reconhecimento de que estava sendo vítima de abuso foi o primeiro passo. Esse momento de clareza foi fundamental para Maria. Psicólogos afirmam que a conscientização é o gatilho que pode salvar vidas. Muitas mulheres que sofrem de violência doméstica se sentem isoladas, pensando que são as únicas a enfrentar essa situação, o que as impede de pedir ajuda. Eu estava no fundo do poço, compartilha Maria, mas percebi que, se não tomasse uma atitude, talvez nunca tivesse uma chance de sair daquela vida. O apoio psicológico, muitas vezes minimizado, foi essencial para que Maria pudesse organizar seus pensamentos e tomar decisões racionais. Ela procurou ajuda em um centro de apoio à mulher, onde encontrou profissionais que a orientaram sobre como lidar com o medo, a vergonha e os sentimentos de culpa que a aprisionavam. O apoio foi fundamental, pois me mostrou que não estava sozinha. O medo da reação do meu companheiro era esmagador, mas os profissionais me ensinaram a focar no que realmente importava: minha segurança, relata. Com o apoio de uma rede de mulheres que já tinham enfrentado essa realidade, Maria conseguiu reunir coragem para dar o segundo passo. Ela planejou uma fuga silenciosa. Ela sabia que a situação poderia piorar caso fosse descoberta, mas já não via outra saída. Eu sabia que se não saísse naquela noite, a próxima vez poderia ser a última, diz, com um olhar triste, mas firme. A coragem de Maria foi alimentada pela conscientização de que a violência só aumentaria com o tempo, e a única maneira de interromper o ciclo era interromper o relacionamento. No dia em que finalmente se afastou, Maria sentiu uma mistura de medo e alívio. Não sabia o que ia acontecer comigo depois,
mas sabia que já não podia mais viver com medo. Cada segundo ao lado dele era um segundo a menos da minha vida, lembra? Ela agora sabia que a verdadeira força vinha do reconhecimento da própria dignidade. O apoio de outras mulheres, o apoio psicológico e a coragem de dar o primeiro passo a tiraram da escuridão do abuso e a colocaram no caminho da reconstrução. A história de Maria é um reflexo de muitas outras. No Brasil, onde a violência doméstica é uma realidade para milhões de mulheres, o reconhecimento de que algo está errado é, muitas vezes, o ponto de virada. O primeiro passo, embora doloroso, é o mais importante, pois é nele que a mulher encontra a força para lutar pela sua vida, pela sua liberdade e pela sua dignidade. Maria é um nome fictício para proteger a identidade da mulher. A força da denúncia. O medo da violência é um dos maiores obstáculos que impede muitas mulheres de denunciar seus agressores. A história de Juliana uma mulher que viveu o pesadelo do abuso físico e psicológico por anos, revela como a denúncia se tornou o primeiro passo crucial para sua libertação. Juliana relata que, apesar de sentir uma crescente sensação de insegurança e medo, ela nunca imaginou que chegaria a ter coragem de denunciar seu companheiro. Eu acreditava que, se denunciasse, as coisas só ficariam piores. Ele me dizia que ninguém acreditaria em mim, que eu seria vista como louca. A sociedade, até hoje, muitas vezes não sabe o que acontece dentro de casa, ela explica com um olhar de profunda tristeza. No entanto, o momento de ruptura aconteceu quando ela percebeu que a violência já não era mais algo que pudesse ser ignorado. A violência doméstica, muitas vezes invisível, cria um ciclo de dependência emocional que é difícil de quebrar. No início, Juliana pensou que as agressões físicas seriam o pior que poderia enfrentar, mas logo ela descobriu que o abuso psicológico, as ameaças constantes e o isolamento social eram ainda mais devastadores. A violência não era só nos socos e tapas. Era o controle sobre tudo na minha vida. Ele decidia onde eu ia, com quem eu conversava, o que eu fazia. Me senti como uma prisioneira, sem voz, sem escolha, revela Juliana, visivelmente abalada ao lembrar de como se sentia impotente diante do abusador. O medo de represálias é um dos maiores empecilhos para que as mulheres denunciem seus agressores. Muitas têm receio de que, ao procurar ajuda, o agressor se torne ainda mais violento, podendo até colocar em risco sua própria vida. Eu sabia que ele poderia me matar. A ameaça de morte era constante, afirma Juliana. Infelizmente, em muitos casos, a falta de uma rede de apoio sólida pode agravar ainda mais essa sensação de vulnerabilidade. A mulher sente-se sozinha, sem ter para onde ir ou quem recorrer. Mas a realidade é que o simples ato de denunciar pode quebrar o ciclo de violência e começar o processo de libertação. Foi quando uma amiga, ciente da situação de Juliana, a incentivou a procurar ajuda e registrar uma queixa na delegacia especializada que ela finalmente decidiu dar esse passo. Eu estava com tanto medo, mas também estava cansada de viver assim. O apoio dessa amiga foi fundamental. Ela me lembrou que eu tinha direitos, que não precisava viver naquele inferno. Ela me levou à delegacia, onde encontrei uma mulher policial que me ouviu com empatia, conta Juliana, com um sorriso tímido, mas aliviado. Esse apoio emocional foi o que a fez enxergar que denunciar era possível, e mais do que isso, necessário para sua sobrevivência. A denúncia é muitas vezes o passo mais difícil e decisivo para uma mulher em situação de abuso. Ela se vê desprotegida, com medo de retaliação, de não ser ouvida ou de perder a guarda dos filhos. A pressão psicológica de se expor, de enfrentar o julgamento da sociedade e, muitas vezes, a descrença de que a denúncia trará resultado pode ser avassaladora. Eu tinha medo de que ele fosse ser liberado e me encontrasse em casa. Mas percebi que, se não denunciasse, ele continuaria fazendo o que queria. Ele não ia parar sozinho, revela Juliana. Quando a denúncia é feita, é importante que a mulher saiba que há uma rede de proteção preparada para ajudá-la e garantir que seus direitos sejam respeitados. No Brasil, a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, foi um marco na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Ela garantiu atendimento prioritário e especializado para as mulheres vítimas de abuso, além de criar mecanismos legais para impedir que os agressores fiquem impunes.
A delegacia da mulher foi essencial para minha recuperação. A partir da denúncia, eles me orientaram sobre as medidas protetivas e me ajudaram a me organizar para sair da casa. Isso me deu uma sensação de segurança e me fez acreditar que existia, sim, um caminho para sair da violência, conta Juliana. Uma vez que a denúncia foi feita e a medida protetiva foi solicitada, Juliana teve acesso a uma rede de apoio que a ajudou a reconstruir sua vida. Além do acompanhamento policial, ela foi encaminhada para serviços de apoio psicológico, onde começou a entender a gravidade do abuso que sofreu e os impactos que isso causou em sua vida emocional e mental. Nunca imaginei que seria possível viver sem medo. A sensação de liberdade e de poder respirar sem olhar para trás é algo que eu nunca vou esquecer, compartilha Juliana com um brilho de esperança nos olhos. Hoje, Juliana se dedica a ajudar outras mulheres a se libertarem de situações de abuso. Ela participa de grupos de apoio e palestras, onde compartilha sua história para mostrar que é possível denunciar e sair do ciclo de violência. A denúncia foi a chave para minha liberdade. E agora, meu objetivo é ajudar outras mulheres a dar esse primeiro passo. Eu sei como é difícil, mas é possível. Nunca mais quero ver uma mulher vivendo o que vivi, conclui Juliana, com determinação e coragem. A história de Juliana é um exemplo claro de como a denúncia, embora seja um passo difícil, pode ser transformadora. É através desse ato corajoso que muitas mulheres conseguem encontrar a força para recomeçar suas vidas e garantir sua segurança. O apoio de pessoas ao redor e o conhecimento de que existem recursos legais e psicológicos disponíveis são fundamentais para quebrar o ciclo de violência e começar o processo de cura. A reviravolta, encontrando apoio e solidariedade. Uma das maiores dificuldades que as mulheres em situação de violência doméstica enfrentam é o sentimento de isolamento. Quando Laura decidiu denunciar seu agressor e romper o ciclo de violência, ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Ela sabia apenas que não poderia mais continuar vivendo com medo. No entanto, o maior desafio foi entender que não precisava enfrentar essa batalha sozinha. Eu me sentia perdida, com medo de que ninguém fosse me apoiar. A sensação de estar sozinha era esmagadora, ela compartilha. O abuso psicológico e a manipulação constante haviam criado uma muralha invisível que a fazia acreditar que ninguém a entenderia ou a ajudaria. O apoio social e emocional é um dos pilares fundamentais na reconstrução da vida de mulheres vítimas de feminicídio. Laura, ao se deparar com a realidade de que não tinha mais segurança dentro de sua própria casa, precisou entender que o ato de denunciar era apenas o começo de um processo longo e muitas vezes doloroso. O passo inicial foi importante, mas o verdadeiro desafio estava em encontrar a rede de apoio necessária para ajudá-la a se reerguer. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que precisava sair daquele lugar. Foi quando eu conheci um centro de apoio à mulher e percebi que não estava sozinha. Eles me ajudaram a encontrar forças para seguir em frente, lembra Laura. Muitas mulheres em situações de violência doméstica se sentem inseguras ao buscar ajuda, temendo que suas famílias ou amigos não compreendam ou não aceitem a gravidade da situação. Laura, que havia sido isolada socialmente durante o relacionamento, sentia-se envergonhada de pedir ajuda. Eu achava que meus familiares não iriam me apoiar, que me julgariam, porque eu sempre tinha falado que ele era bom. Mas eu estava errada, ela afirma. Ao se abrir para uma amiga de longa data, Laura descobriu que a ajuda estava mais próxima do que ela imaginava. Sua amiga a levou até o Centro de Apoio à Mulher, onde, pela primeira vez, ela encontrou profissionais dispostos a ouvi-la sem julgamento. O primeiro passo foi crucial para Laura, mas o apoio contínuo foi o que realmente a ajudou a romper os laços do abuso. Psicólogos e assistentes sociais foram essenciais para que ela pudesse processar o trauma emocional e psicológico deixado pelo relacionamento abusivo. Fui atendida por profissionais que sabiam exatamente o que eu estava passando. Eles me ajudaram a entender que não era minha culpa, que eu não merecia ser tratada daquela forma, explica Laura. A reviravolta na vida de Laura não ocorreu de imediato, mas foi a partir do momento em que ela encontrou a solidariedade de pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar que ela conseguiu dar os passos necessários para uma vida livre da violência. O apoio psicológico foi essencial para que Laura pudesse reconstruir sua autoestima e confiança. Durante o relacionamento abusivo,
ela foi despojada de sua identidade e sentia-se invisível e impotente. Eu sentia que ele havia me destruído, que eu não tinha mais valor. Mas os profissionais me ajudaram a ver que eu ainda era capaz, que minha vida tinha sentido e valor. Foi uma revelação, diz ela, com um olhar que transparece a força que encontrou dentro de si. A terapia ajudou Laura a lidar com as cicatrizes emocionais deixadas pela violência, ensinando-lhe que a cura é um processo contínuo, mas possível. Além do apoio psicológico, a solidariedade de outras mulheres foi fundamental. Ela se juntou a um grupo de apoio composto por mulheres que haviam passado por experiências semelhantes e, juntos, elas compartilhavam suas histórias e se ajudavam mutuamente. A sensação de estar em um ambiente onde ninguém me julgava foi libertadora. Juntas, encontramos forças para lutar. As histórias de outras mulheres me deram a coragem que eu precisava para seguir em frente, lembra Laura. Essa solidariedade foi crucial para a superação do trauma, pois permitiu que Laura visse a realidade de outras mulheres que também haviam conseguido reconstruir suas vidas, dando-lhe esperança de que, apesar de tudo, ela também seria capaz. O papel das redes de apoio, como centros de atendimento especializado e grupos de suporte, não pode ser subestimado. No Brasil, organizações governamentais e não governamentais oferecem ajuda para mulheres em situação de violência doméstica, fornecendo não apenas apoio psicológico, mas também assistência jurídica, abrigo temporário e encaminhamento para programas de reintegração social. Sem a ajuda do centro de apoio, eu não teria conseguido dar os passos necessários para recomeçar minha vida. Eles me ajudaram com tudo, desde a medida protetiva até o apoio para recomeçar meu trabalho e minha vida social, conta Laura. Outro ponto importante que contribuiu para a recuperação de Laura foi a compreensão de que o apoio não vinha apenas de profissionais, mas também de familiares e amigos que, depois de superarem o primeiro choque, se tornaram fontes de apoio constantes. Minha mãe e minha irmã, que no início não acreditavam no que eu estava passando, foram fundamentais no meu processo de recuperação. Elas me apoiaram em tudo, e hoje me ajudam a manter a minha paz, diz Laura, sorrindo ao lembrar da reaproximação com sua família. Essa reconexão com aqueles que realmente se importam é vital para reconstruir uma rede de apoio pessoal. A história de Laura é um exemplo de como a solidariedade e o apoio de uma rede de apoio efetiva podem ser determinantes para a superação de um ciclo de violência doméstica. Não só a denúncia, mas a busca por apoio contínuo, seja psicológico, social ou familiar, é o que realmente faz a diferença na vida de muitas mulheres. Hoje, posso dizer que sou uma mulher renovada. Encontrei minha força em outras mulheres, em minha família, e principalmente em mim mesma. Sei que a luta continua, mas agora, sei que posso vencê-la, afirma Laura com um sorriso de gratidão e força. A história de Laura é um retrato de como o apoio, seja de profissionais ou de pessoas próximas, pode ser a chave para a superação do abuso. A solidariedade e a compreensão são essenciais para ajudar as mulheres a recomeçarem suas vidas e a reconstruírem sua autoestima. A jornada de Laura reflete a importância de uma rede de apoio bem estruturada e acolhedora, que permite a essas mulheres encontrar forças para se libertar e recomeçar. A descoberta do empoderamento. A transição de vítima a sobrevivente é uma jornada árdua, mas extremamente transformadora. Para muitas mulheres que passaram por situações de violência doméstica, o processo de empoderamento é a chave para reconstruir não apenas a vida, mas a autoestima, a confiança e a capacidade de assumir o controle do próprio destino. A história de Beatriz Asterisco, uma mulher que superou anos de abuso físico e psicológico, ilustra como a descoberta do empoderamento pode ser um ponto de virada crucial para a vida de uma mulher. Eu me via como uma mulher fraca, incapaz de tomar decisões sozinha. Eu pensava que não merecia nada melhor, revela Beatriz, com uma sinceridade que reflete a dor do passado. No entanto, a jornada de superação dela começou no momento em que ela começou a perceber que não era o abuso que a definia, mas sua força interior. Beatriz vivia sob o controle absoluto de seu ex-companheiro, que, por meio de violência psicológica constante, havia minado sua autoconfiança. A cada agressão, a cada palavra destrutiva, Beatriz sentia-se mais invisível, como se sua identidade fosse desaparecendo aos poucos. Ele me dizia que eu não era capaz de nada, que ninguém mais me amara, que eu não conseguiria cuidar de mim mesma, compartilha Beatriz,
ainda tocada pela crueldade das palavras de seu ex-companheiro. Esse tipo de abuso emocional, embora invisível para a sociedade, é uma das formas mais destrutivas de violência. No entanto, ao buscar ajuda, Beatriz começou a descobrir que essas palavras não tinham o poder que ela havia dado a elas. O processo de empoderamento de Beatriz começou quando ela começou a frequentar sessões de terapia. Ela aprendeu a separar as mentiras que lhe haviam sido impostas da verdade sobre sua própria força e capacidade. A psicóloga que a acompanhava a ajudou a entender que a violência emocional havia sido uma tentativa de controle e manipulação, mas que isso não determinava quem ela era. Eu comecei a ver que eu não era aquilo que ele dizia. Eu aprendi que minha história não terminaria no abuso, diz Beatriz com um semblante de determinação. A terapia foi um espaço seguro onde ela pôde explorar sua identidade, reconhecer seus direitos e se libertar das amarras emocionais impostas pelo agressor. No entanto, o empoderamento de Beatriz não veio apenas do trabalho interno feito na terapia. O apoio de outras mulheres, tanto em grupos de apoio quanto em círculos de amigos, foi vital. Ao se conectar com outras mulheres que haviam vivido experiências semelhantes, Beatriz percebeu que não estava sozinha. A força que encontrei nas histórias de outras mulheres me deu coragem. Elas não só sobreviveram, elas floresceram. Eu sabia que podia fazer o mesmo, revela Beatriz. O apoio de outras mulheres é fundamental nesse processo, pois ele oferece uma validação emocional e a compreensão de que a superação é possível, independentemente do tamanho da dor vivida. Beatriz começou a se envolver em ações sociais e grupos de apoio, onde ela pôde compartilhar sua própria história e ajudar outras mulheres a se reerguerem. Esse envolvimento foi uma forma de ressignificar sua dor, transformando-a em algo positivo. Ela começou a perceber que sua experiência de vida podia ser usada para empoderar outras mulheres. Foi quando eu comecei a ajudar outras mulheres que eu percebi que a minha dor tinha um propósito. Eu estava ajudando outras a não se sentirem sozinhas, como eu me senti, diz Beatriz com um sorriso de satisfação. O empoderamento, para ela, foi não apenas sobre recuperar sua força, mas também sobre usar sua história para promover mudanças na vida de outras mulheres. A descoberta do empoderamento também levou Beatriz a buscar sua independência financeira. Durante o relacionamento abusivo, ela foi completamente dependente financeiramente de seu parceiro, o que a tornava ainda mais vulnerável. Mas, ao reconstruir sua confiança, Beatriz sentiu a necessidade de reconquistar seu espaço no mundo profissional. Eu sabia que, para ser verdadeiramente livre, eu precisava ser independente. Eu comecei a estudar, a buscar qualificações e a encontrar um trabalho que me desse autonomia, relata Beatriz. A busca pela independência financeira foi, para ela, uma das formas mais poderosas de afirmar sua liberdade e sua capacidade de fazer escolhas. O empoderamento de Beatriz não se limitou a essas áreas. Ela também começou a cuidar de sua saúde mental e física, que haviam sido negligenciadas durante o período de abuso. Eu me desconectei do que ele queria para mim e passei a cuidar do que eu queria para mim. Comecei a me alimentar melhor, a fazer exercícios e a praticar atividades que me trouxessem prazer, compartilha Beatriz. O autocuidado foi uma maneira de reconquistar o controle sobre seu corpo e sua vida, um lembrete constante de sua própria dignidade e valor. Hoje, Beatriz se considera uma mulher empoderada. Ela encontrou força na dor que viveu e usou essa força para transformar sua vida de forma positiva. Eu sou uma mulher diferente agora. Eu sei que mereço respeito, amor e uma vida plena. E sei que sou capaz de conquistar tudo o que eu desejar, afirma Beatriz com um olhar seguro e decidido. Sua jornada de empoderamento foi longa, mas cada passo dado foi essencial para a mulher que ela se tornou. Ela agora dedica sua vida a ajudar outras mulheres a encontrarem o mesmo caminho de autodescoberta e força interior, acreditando que todas têm a capacidade de mudar suas vidas. A história de Beatriz é um exemplo claro de como o empoderamento pode transformar vidas. Não se trata apenas de vencer o abuso, mas de reconfigurar a própria identidade, recuperar a autonomia e a independência, e encontrar um propósito maior na vida. O empoderamento não é um processo rápido ou fácil, mas é uma jornada contínua que pode levar as mulheres a se reconectarem com sua verdadeira essência, a superar os traumas do passado e a tomar as rédeas de seu próprio futuro.
Beatriz, assim como muitas outras mulheres, encontrou sua força no momento em que se deu permissão para acreditar que merecia uma vida melhor. Ela se tornou um exemplo de que a superação do abuso é possível e que a verdadeira liberdade está em ser dona da própria história. Esse tópico reflete a jornada de empoderamento de uma mulher que, após sofrer abuso, consegue se reconectar com sua identidade e usar suas experiências para transformar sua vida e ajudar outras mulheres. O empoderamento é mostrado como um processo contínuo de descoberta, apoio, superação e reconquista da independência. Ressignificando o passado, de sobrevivente a vencedora. Ressignificar o passado é um dos maiores desafios para mulheres que passaram por situações de abuso e violência doméstica. Quando se vive em um ciclo de dor, medo e manipulação, é difícil imaginar que o futuro possa ser diferente, que a vida possa seguir com um novo rumo. No entanto, a história de Carolina Asterisco, uma mulher que sobreviveu ao feminicídio e transformou sua dor em ação, é um exemplo poderoso de como é possível dar um novo significado à vida após o sofrimento. No começo, eu achava que nunca mais seria a mesma. A dor era tão intensa que parecia impossível olhar para o futuro, diz Carolina. Mas, ao longo do tempo, ela descobriu que, embora o passado não pudesse ser apagado, ele não precisava definir quem ela seria. O processo de ressignificação do passado começa com a aceitação de que a dor é real, mas que ela não precisa determinar o futuro de uma mulher. Carolina, após a tentativa de feminicídio, passou meses em recuperação, tanto física quanto emocional. Havia uma sensação de que meu corpo nunca mais seria o mesmo. Mas, aos poucos, eu percebi que poderia construir algo novo, mesmo com as marcas que a violência deixou em mim, ela compartilha. A cicatrização do corpo é muitas vezes um reflexo da cicatrização emocional, mas esse processo exige paciência, tempo e, principalmente, o desejo de seguir em frente. A ressignificação de Carolina também envolveu a reconstrução de sua autoestima. Durante o relacionamento abusivo, ela se via como uma mulher incapaz, inferior e sem valor. Ele me dizia que ninguém mais me amara, que eu seria rejeitada por toda a sociedade. Eu acreditei nisso por muito tempo, conta Carolina, visivelmente emocionada ao recordar as palavras de seu ex-companheiro. A superação desses sentimentos de inferioridade começou no momento em que Carolina entendeu que a violência não havia sido sua escolha, e que ela era digna de respeito e amor. Eu percebi que o que ele dizia sobre mim não era verdade. Eu sou digna de ser amada e respeitada, afirma com convicção. Para Carolina, o primeiro passo foi buscar apoio psicológico. Eu sabia que precisava de ajuda para lidar com as feridas que não eram visíveis, as emocionais. Fui à terapia, onde aprendi a me enxergar de uma forma diferente, explica. O trabalho terapêutico ajudou a entender que as emoções de vergonha, culpa e tristeza eram naturais, mas que não deveriam governar sua vida. A terapia ofereceu a ela ferramentas para reconstruir sua confiança e aceitar que o processo de cura seria longo, mas possível. Hoje, eu sei que sou uma mulher forte, que tem a capacidade de superar qualquer coisa, diz Carolina, com um sorriso de gratidão pela transformação que experimentou. O apoio de outras mulheres também foi fundamental na jornada de ressignificação de Carolina. Ela se juntou a grupos de apoio e participou de encontros com mulheres que haviam enfrentado experiências semelhantes. Eu vi muitas mulheres que, assim como eu, se sentiam derrotadas, mas que estavam encontrando forças para reconstruir suas vidas. Isso me deu esperança. Eu não estava sozinha, compartilha Carolina. A troca de experiências e a solidariedade entre mulheres se tornaram um pilar essencial para que ela se visse como parte de algo maior, como uma guerreira que não estava sozinha em sua luta. A conexão com outras mulheres também ajudou Carolina a perceber que, apesar de tudo o que havia passado, ela tinha um propósito. Ela passou a se envolver em atividades sociais e a trabalhar com organizações que oferecem apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Eu sabia que queria ajudar outras mulheres a superarem o que eu passei. Quando comecei a fazer parte de um movimento que ajudava outras mulheres, encontrei um propósito maior. Agora, meu objetivo é garantir que nenhuma mulher passe pelo que eu passei, diz Carolina com uma paixão renovada. Ajudar outras mulheres a se reerguerem foi, para Carolina, a chave para transformar seu sofrimento em algo que beneficiasse a sociedade.
A ressignificação de seu passado também levou Carolina a buscar novas oportunidades profissionais. Durante o relacionamento abusivo, ela havia sido afastada de seu potencial e de seus sonhos. Ele me impediu de estudar, de trabalhar e de crescer profissionalmente. Quando ele me atacou, pensei que nunca mais seria capaz de conquistar nada sozinha, diz Carolina, refletindo sobre o impacto que o abuso teve em sua vida. Porém, ao reconstruir sua autoestima e buscar sua independência, Carolina decidiu investir em sua educação e encontrar um novo caminho para sua carreira. Hoje, eu sou uma mulher independente, com um trabalho que me dá orgulho. Eu me sinto realizada, compartilha com um sorriso de satisfação. A ressignificação do passado também envolveu o perdão, não para o agressor, mas para si mesma. Eu me perdoei por não ter saído antes, por ter permitido que a violência acontecesse. Esse perdão foi libertador. Percebi que não poderia carregar a culpa por algo que não era minha responsabilidade, diz Carolina, com um semblante de paz. O perdão é uma parte importante do processo de cura, pois permite que a mulher siga em frente sem as amarras emocionais que a mantêm presa ao passado. Para Carolina, o perdão não foi um ato de fraqueza, mas de coragem. Hoje, Carolina é uma mulher transformada, que não apenas superou a violência, mas usou sua experiência para transformar sua vida e a de outras mulheres. Ela se tornou uma defensora da luta contra o feminicídio e a violência doméstica, ajudando a criar um espaço onde as mulheres possam encontrar apoio e resgatar sua autoestima. Eu sei que o caminho não é fácil, mas também sei que é possível. Cada mulher que encontra sua força é uma vitória, diz Carolina, com a convicção de quem sabe que sua missão é de extrema importância. A jornada de Carolina é um exemplo de que, embora o abuso deixe cicatrizes profundas, é possível ressignificar o passado e construir uma nova vida. Ela não é mais a mulher que sofreu em silêncio, mas uma vencedora que encontrou sua voz e seu propósito. Sua história é um testemunho de que a dor pode ser transformada em ação e de que, com o apoio certo, as mulheres podem não apenas sobreviver, mas florescer. O tópico 5 ilustra como a jornada de ressignificação pode ser uma força poderosa para a transformação pessoal. A história de Carolina mostra como o sofrimento pode ser transformado em uma motivação para a mudança, não apenas na vida da mulher que o vivenciou, mas também nas vidas de outras mulheres. A superação e a reconstrução da identidade são essenciais para que uma mulher consiga reescrever sua história e se tornar, não apenas uma sobrevivente, mas uma vencedora. A jornada das mulheres que superaram o feminicídio e a violência doméstica é marcada por força, coragem e resiliência. Cada história compartilhada neste vídeo é um testemunho de que, apesar da dor e das adversidades, é possível se reerguer e conquistar uma vida plena, cheia de empoderamento, autonomia e liberdade. Como vimos ao longo desses relatos, o primeiro passo para a mudança muitas vezes começa com a consciência de que a violência não define quem somos, e que o apoio, seja psicológico, familiar ou comunitário, é essencial para reescrevermos nossa história. Ressignificar o passado, dar a volta por cima e transformar a dor em algo positivo não é um processo simples, mas é uma prova do quanto as mulheres podem ser fortes, resilientes e capazes de se reinventar, mesmo nas situações mais difíceis. O apoio de outras mulheres, a busca pela independência e o empoderamento pessoal são fundamentais para essa reconstrução, permitindo que cada uma delas tome as rédeas de sua vida e se recupere das cicatrizes deixadas pela violência. O que essas histórias nos ensinam é que, ao enfrentar a violência e o feminicídio, as mulheres não devem ser vistas apenas como vítimas, mas como guerreiras, líderes e defensoras dos direitos das mulheres. Elas são exemplos vivos de que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar, transformando suas experiências em poderosas ferramentas para ajudar outras mulheres a trilhar o mesmo caminho de superação. Por fim, é essencial lembrar que, embora cada mulher tenha sua própria jornada, a luta contra a violência doméstica e o feminicídio é uma causa coletiva. A conscientização, o apoio e a denúncia são ações que todos devemos adotar para garantir que nenhuma mulher enfrente a violência sozinha. Juntas, podemos quebrar o ciclo da violência e criar um futuro onde o respeito e a igualdade prevaleçam. Se você ou alguém que você conhece está passando por essa realidade, saiba que a ajuda está ao seu alcance. Não hesite em buscar apoio, denunciar o abuso e dar o primeiro passo para mudar sua vida. Você não está sozinha,
e sua vida é preciosa. Compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar esta mensagem de força e esperança. Juntas, podemos transformar vidas e vencer o ciclo da violência. Se você está precisando de ajuda ou conhece alguém que precisa, clique no link abaixo para acessar recursos e apoio. Não deixe o silêncio prevalecer, sua voz importa.